Olá, minha gente! Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. E neste capítulo do Escuta e Estuda, quero trazer a vocês a minha análise sobre o livro Calma Sob Pressão, de Henrique Meirelles. É importante trazer este livro porque o Henrique Meirelles não é apenas uma personalidade que escreve sobre a sua autobiografia e diversas interpretações sobre economia. Não é simplesmente isso. Ele participou ativamente do alto escalão do governo, ou seja, tomou decisões importantes na nossa economia e na sociedade em geral durante esses últimos anos, desde o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, o governo 1, governo 2 e o governo 1 da Dilma. Depois ele voltou no governo de Michel Temer e, por fim, ele participou também do governo de São Paulo. E é importante saber, pois muitas das decisões econômicas e da construção de dispositivos que nos deram estabilidade também vieram dele, né, como o arcabouço fiscal, que depois foi destruído em 2022, mas vamos logo explicar mais para frente, pois faz parte do livro também. E o livro ele é dividido em vários capítulos, 13. Deixa eu voltar a página aqui. Ele é dividido em 14 capítulos. Falei 13, mas 14 capítulos. Né? O primeiro capítulo, ele vai falar de Goiás a São Paulo, ele trata da sua família, de como que eram seus pais já políticos de grande expressão ali em Goiás. Ele trata de tudo isso aí. E depois como ele foi estudar em São Paulo, engenharia, apesar de ele ser um grande nome mundial, conhecido mundialmente na economia, nas finanças públicas, ele estudou engenharia. Claro, tem proximidade, sim. Aí ele trata aqui no capítulo 2 da engenharia à economia, de como que ele fez essa transformação ao ir trabalhar no Banco Boston, que já começa a entrar no terceiro capítulo, do Banco Boston no Brasil. E depois, no capítulo 4, para além de um banqueiro, ações sociais, que ele coloca lá, de que ele fez no Brasil e nos Estados Unidos, ir ou ficar, que é o capítulo 5, que ele trata do ponto do momento em que ele é convidado a ser presidente do Banco Boston dos Estados Unidos, sendo que, conforme as tradições que se tinha até aquele momento, o Banco Boston, um dos bancos importantes dos Estados Unidos, estava passando por grandes dificuldades e problemas seríssimos. Ele tinha a tradição de que os presidentes sempre eram norte-americanos descendentes de irlandeses. Não podiam ser diferentes, nem descendentes de ingleses. Olha só o nível que se tinha naquele momento. E sem mais, sem menos, convidaram um brasileiro para poder ser presidente do Banco Boston, né? Alguma coisa estava de errado ali. Claro, depois ele mostrou que havia uma crise tremenda e eles não tinham alguém com a habilidade que eles precisavam que fossem descendentes de irlandeses, mas tinha sim uma pessoa com as habilidades que eles procuravam, mas não era da tradição. Resolveram então quebrar a tradição e chamar o Meirelles. Chamam o Meirelles, é assim que ele coloca lá. Depois nós temos um brasileiro na Nova Inglaterra, quando ele vai para os Estados Unidos. Aí quando ele volta ao Brasil, já tendo sucesso em relançar o Banco Boston, né? Ele transformou o Banco Boston, que estava em crise, pois eles tinham problemas na fusão de um banco. Ele transformou o Banco Boston no maior banco privado de investimentos do mundo. Ele tinha transformado. E aí, ao sair vitorioso nisso, ele conseguiu tanto dinheiro que ele não precisava mais trabalhar. Voltou ao Brasil, se candidatou a deputado, chegou a ganhar, mas depois ele foi
convidado pelo Luiz Inácio Lula da Silva a ser presidente do Banco Central. Vamos tratar disso aí também. Sob fogo amigo, os problemas que ele tinha de relacionamento com o próprio PT, pois, quer queira, quer não, ele era um banqueiro famoso e muito ligado ao neoliberalismo em si, inclusive a elite que lançou o Plano Real, né? O Armínio Fraga. Armínio Fraga não lançou o Plano Real exatamente, ele já chegou, já tinha sido lançado, né? Mas todos aqueles que, junto com Fernando Henrique Cardoso, já tinham feito a arquitetura financeira e monetária do Plano Real. E ele tinha sido participado do processo, mas por fora, ele não estava dentro do governo, ele estava no Banco Boston dos Estados Unidos. Aí ele fala depois desse fogo amigo, ou seja, muitos da extrema esquerda do PT, pois o PT ele teve que, para poder acessar ao poder, suavizar o seu discurso e ir para o centro. Foi assim que a transformação ocorreu com a própria figura central do PT, o Lula. Também, ele teve que suavizar, teve que mudar a sua, ainda mais porque naqueles tempos houve a queda da União Soviética, a inviabilidade até então de implementação do socialismo, pelo menos ao modelo soviético. Aí ele fala desse fogo amigo. Aí nós temos no olho do furacão a crise de subprime. A crise subprime é um momento em que nós temos aquela crise mundial causada por uma bolha imobiliária que aconteceu nos Estados Unidos, que futuramente vamos fazer um áudio resumo sobre este episódio lá nos Estados Unidos, como que chegou-se a esse ponto de o Banco Central norte-americano foi enganado, lubridiado pelos investidores, os banqueiros que estavam eufóricos, e o Fed, o Banco Central americano, ele aumentou o limite de alavancagem, ou seja, das relações entre bancos, gerando descontrole total, e a bolha explodiu. Muita gente endividada perdeu dinheiro a rodo ali nos Estados Unidos, e essa crise se espalhou pelo sistema financeiro mundial inteiro, como o próprio Meirelles diz. E o Meirelles estava dirigindo o Banco Central do Brasil, que, como já aqueles que já ouviram os nossos áudios resumos sobre economia, já sabem que o Banco Central é responsável pela política monetária. E aí ele teve que resolver esse problema, um problema seríssimo, teve que correr atrás de coisas que nós vamos falar também. Temos o futuro digital, 2011 a 2016, quando começam as transformações, construindo o teto é o teto de gastos, em 2016, junto com o Michel Temer, que assumiu depois da queda da Dilma. Ele voltou, o Michel Temer chama o Meirelles para arrumar a economia. A economia estava problemática, né? Porque conforme reportagens da época, né, havia ali, já no início do segundo governo Dilma, alguns problemas, né? O Henrique Meirelles já tinha saído do governo, o Mantega assumiu o Ministério da Fazenda, e aí teve as pedaladas, né? Que teve problemas financeiros, abalou a credibilidade do Brasil nos mercados internacionais, e aí veio a perda da governabilidade, né? Quem escutou nossos nossos áudios sobre política pública vai saber como é que a diferença de governança e governabilidade. Então perdeu a governabilidade, ela caiu, e o Michel Temer assumiu logo em seguida. E Michel Temer, para dirigir a economia, chama o Meirelles. Michel Temer foi lá, chamou o Meirelles, e o Meirelles, ele junto com o Temer, construíram o chamado teto fiscal, ou seja, uma maneira de assegurar
que o governo pudesse sempre gastar menos do que o que arrecada, pois na nossa situação financeira, como também explicado pelo livro, nós não temos este poder de assegurar um déficit fiscal nas contas do governo por muito tempo, ao contrário de países ricos como Estados Unidos, Alemanha, etc. É só pensar algumas outras coisas que nós podemos falar mais à frente, né? Pois estamos resumindo aqui os capítulos, né? E temos a campanha presidencial de 2018, aonde ele lançou o bordão chama o Meirelles, né? Que, a meu ver, em conhecimento técnico, conhecimento da economia, conhecimento de muitas coisas, era um candidato forte. Não quero aqui entrar na parte política em si, claro que vamos ter que comentar, pois estamos dizendo sobre um político, mas era um candidato forte, pelos conhecimentos de economia, pelas provas de vida que ele teve ao dirigir o Banco Boston, ao dirigir o Banco Central Brasileiro durante a era Lula, ao dirigir o Ministério da Fazenda, o Ministério da Economia, no governo de Michel Temer, onde Michel Temer pegou um país que estava em profunda depressão, né? Estava tendo uma queda da economia e estabilizou a economia, mesmo com a greve dos caminhoneiros. Teve uma estabilização da economia e acabou a sangria, né? Acabou parte da queda de crédito que estava tendo. Depois temos, continuando aqui o resumo dos capítulos, o capítulo 13, onde nós temos a saúde, a gente vê antes, né, quando ele assumiu a Secretaria da Fazenda de Planejamento de São Paulo, de 2019 a 2022. Bom, mas e o capítulo 14, não esquecer, as ideias ficam. Este o nosso resumo aqui dos capítulos do sumário. Temos o prefácio no mesmo livro, olha só, o prefácio de Luiz Inácio Lula da Silva e o prefácio de Michel Temer, né? Dois políticos que hoje eles não estão na mesma, não vamos dizer que se odeiam, mas se evitam. É claro que se for necessário o interesse político, eles estarão no mesmo palanque. Mas são dois políticos, né? O Lula receoso aí, né, pelas manobras que Michel Temer fez também para apressar a queda da Dilma como presidente, como vice-presidente. E o próprio Michel Temer também, né, que abandonou o barco ali da Dilma no momento que deveria ter mais fidelidade, né? E, enfim, do ponto de vista da esquerda. Mas chegamos então a questão ali do capítulo 1 de Goiás, que ele vai tratar sobre o início ali da sua vida, falando de sua origem, aonde ele fala da sua mãe, que a Diva, que era filha de um grande comerciante pecuarista de Anápolis, que até então era a maior cidade de Goiás, de seu avô, o Sânito, que era uma figura influente, tinha sido vereador, inclusive presidente da Câmara de Vereadores e prefeito por mais de uma vez da cidade de Anápolis. Ou seja, já tinha uma origem de classe média alta, no mínimo, pois ele não fala aqui exatamente se era classe média ou classe média alta, mas ele já deixa bem claro, né, que as suas origens, ao contrário de boa parte dos brasileiros, são de pais cultos, influentes, que tinham bastante conhecimento. E o pai dele também não foge à regra. Ele era de Santa Luzia, que hoje é Lusiânia, que está no entorno de Brasília, faz parte ali
do entorno e era de uma família de comerciantes de fertilizantes e herbicidas. E ele tinha chegado em Goiás no século XIX, a família do pai dele. E depois o pai dele vai fazer direito, eles vão para Goiás, onde no meio da Revolução de 1930, aonde Getúlio Vargas toma o poder e nomeia interventores, o pai dele tinha sido nomeado interventor do estado de Goiás, ali por algumas semanas até novas eleições ali. Ou seja, o pai dele já estava bem posicionado, próximo da elite também. E uma coisa que o impressionou foi ter como motorista um serial killer. Isso o impressionou. Isso é interessante nessa parte do livro, pois ele diz que o José, cadê aqui o nome do José Lourenço, ele tinha sido serial killer que tinha matado 21 pessoas nos anos de 1940, e eles chamavam ele de Zé Lourenço, mas tinha saído da prisão depois de ter cumprido boa parte da pena e feito ali um acordo de transação, uma coisa assim, e que ele passou a ser motorista da família do Henrique Meirelles. É interessante que ele diz um diálogo aqui com Zé Lourenço, né, e ele perguntou para o Zé Lourenço, quando ele era criança, para ele, né? É verdade que você matou 21 pessoas? E aí o motorista, disse, sim senhor, eu matei e tal, né? Mas por quê? Aí responde o chofer, o senhor sabe como que é, né? Às vezes eu estava em paz, sem problema nenhum, e as pessoas, o sujeito começa a me provocar e eu ficava nervoso, aí me dava um branco, quando eu acordava e me dava por mim, tinha um morto deitado aos meus pés, né? Mas ele se regenerou e dali em diante nunca mais matou ninguém, continuou dirigindo para o Henrique Meirelles, né, e para a família do Henrique Meirelles. Bom, aí ele diz ali dos anos de 1960, uma ebulição da situação do Brasil, porque ali em 1960 nós devemos lembrar que já estávamos em pleno curso do golpe militar que aconteceu em 64, mas era para ter acontecido em 54, no Getúlio Vargas, pois, como é também conhecimento de história, né, o Getúlio Vargas ele era da ala nacionalista, ele não era comunista, inclusive quando ele assumiu o poder em 1930, ele perseguiu a esquerda, os comunistas. Em 1937, para implementar o Estado Novo, ele forjou uma operação que deveria ter sido ali pela esquerda e que usou essa falsa descoberta como desculpa para implementar o Estado Novo, né, que seria a intentona comunista, uma coisa assim. E aí ele perseguiu os comunistas, fechou toda a política e implementou o Estado Novo. Importante lembrar disso aí. E aí ele passou a fazer uma política que desagradou os Estados Unidos, né? Foi a única vez que os Estados Unidos transferiu tecnologia para o Brasil, que foi a Companhia de Siderúrgica Nacional. O Brasil não produzia aço, não sabia nada sobre produção de aço. Os Estados Unidos queria tirar o nosso aço. E aí o Brasil queria, o Getúlio Vargas fez com que, em troca do alinhamento do Brasil para com os Estados Unidos e não o alinhamento com a Alemanha, o Getúlio Vargas fez com que o Brasil transferisse tecnologia. A única vez, né? Porque depois disso, todas as tentativas de conseguir tecnologia dos Estados Unidos foram infrutíferas e muito pelo contrário também, quando o Brasil buscou tecnologias com outros países de ponta, os Estados Unidos agiu para impedir e até hoje age para impedir. Mas enfim, voltamos aqui ao livro do Meirelles.
Aí ele fala desta época aonde ele teve diversos problemas, onde se envolveu também com política já ali no movimento estudantil, na era já do João Goulart, em 1963. Ele se candidatou a presidente da chapa de oposição à diretoria da União Goiânia de Estudantes Secundaristas. Ou seja, a política já estava dentro, no cerne do indivíduo, já fazia parte, pois ele tinha o exemplo do avô, que tinha sido presidente da Câmara dos Vereadores, tinha do próprio pai também, que tinha assumido cargos como citado, foi interventor do estado de Goiás. Ou seja, já fazia parte ali, ele já tinha também, desde pequeno, direcionado, talvez apenas olhando ali o exemplo dos pais que tinham capacidade de fazer leitura social, de ligações, de política mesmo. Ele já estava se encaminhando para isso já em 1963. E aí ele tem, claro, algumas divergências. Ele diz que chegou num certo momento lá à frente de uma multidão e que estava ali próximo da sede da entidade da União Estudantil. E aí ele teve um problema que eu vou só ler esse trecho, né? Que diz assim: chegando em frente à sede da entidade, a multidão parou e eu fui sozinho. Um estudante que estava na trincheira se levantou e ficou em pé com o revólver na mão, tremendo. Henrique, volta, senão eu te mato. Com a impetuosidade típica da juventude, eu não voltei. Ele deu 6 tiros. Felizmente, errou os 6. Um colega passou correndo por mim e foi em direção ao portão de casa, aproveitando uma brecha de 1 metro onde não havia arame. Quando estava chegando perto, levou uma tijolada na testa. Só que ele se levantou, ensanguentado, e gritou para a multidão: vamos! A multidão invadiu, e os rapazes da diretoria antiga saíram correndo, perseguidos pelos outros estudantes. Essa é a parte, tem até dramatização. Enfim, esse aqui é o momento que ele manteve calma sob pressão, que é o título do livro, que é interessante aqui que ele fala dessa questão. Aí em 1965 ele saiu, foi para São Paulo, lá na Universidade de São Paulo foi cursar engenharia. Aí ele diz aqui sobre os desafios da engenharia, né, a logística, tudo que ele aprendeu sobre engenharia, que tem sim a sua proximidade com a economia. Aí ele foi na Poli e depois ele tem o ponto onde ele se candidatou a diversos cargos lá, tanto ali no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, propostas de trabalho para ele ter. E só que uma delas parecia mais distante e que ele, a princípio, não tinha pensado em fazer uso dela, em se candidatar, né? Mas se candidatou e a opção que parecia menos promissora, que era o do Banco do Brasil, ele resolveu aceitar, né? Ele foi lá para o Rio de Janeiro, na instituição lá e ele começou a trabalhar ali com o Banco Boston, representante do Banco Boston no Brasil, né? Bank Boston. Lá, ele passou a ser um representante lá na Avenida do Rio Branco, né, perto da Praça Mauá, onde ele trabalhou, fez os trabalhos. Aí ele concluiu parte dos seus estudos também, junto com umas partes lá em Harvard Business School, né, e, enfim, começou a crescer dentro do Banco Boston, nas suas atividades.
Lá ele representando o Banco Boston no Brasil, fazendo ligações, projetos, trabalhando, né? Projetos ele já deve ter iniciado lá. Não sei se tinha um PMBOK naquela época, né? O PMI, que hoje gerencia, faz as relações, orientam, né? Edita os PMBOKs. Já estamos na 7ª edição, que trata lá de várias coisas de gerenciamento de projetos, os riscos dentro do projeto, né? Que passam. Também não sei se naquela época, né, a administração era entendida como hoje. Não, com certeza não era, obviamente, mas eles deviam estar lá na fase neoclássica, aquela que já tem um pouco mais de trabalho, apesar que nós podemos aqui pensar que ele estava numa instituição financeira e não numa instituição produtiva, que é diferente quando se aplica essa questão da administração, né, da administração científica, a administração clássica, burocrática. Burocrática talvez possa até tido influenciado as instituições financeiras, a estruturalista e a neoclássica, né, na evolução da administração, né, que a científica ela tem um impacto praticamente nas linhas de produção, que não é o caso de uma instituição financeira. Mas as outras, elas vão sim permear a questão da estrutura, dos departamentos, das relações, e provavelmente essa revolução já estava acontecendo ali em 1977, quando o Henrique Meirelles vai participar, entrar no mundo bancário através de sua representação no Banco Boston do Brasil, na área comercial, né? E em 77 ele virou vice-presidente da área comercial do Banco Boston do Brasil, aonde ele assumiu a direção em São Paulo. Saiu lá do Rio, foi para São Paulo, né, de onde ele começou a trabalhar, conheceu algumas grandes personalidades nessa área, fez o seu chamado network, né? A palavra é aquela que você tem a sua rede de amizade, de encontros, pessoas que vão ser testemunha da sua capacidade de comprometimento para certos trabalhos e que, quando você tiver oportunidades, elas vão chamar, porque é assim que se faz nesse mundo corporativo, né? Que é diferente, claro, de pontos quando se fala de organizações produtivas, organizações financeiras, organizações governamentais, são diferentes, mas permeia sempre a questão do network. Isso aí é muito comum no mundo corporativo. E é claro que aí nos chama a atenção de o Henrique Meirelles ter nascido de uma boa família, de ter tido pais que trabalhavam na alta política, pelo menos não no ponto principal da política, né, no alto escalão ali do governo de Getúlio Vargas, mas em um escalão que já lhe conferia certas habilidades e que essas habilidades passaram para a sua personalidade na formação, o que não acontece e que, infelizmente, não é algo comum para grande parte da população brasileira, né? Nem mesmo o básico é dado, né? Mas não tira a brasilidade dele, o fato dele ter nascido rico, assim como outras personalidades, né? Como Fernando Henrique Cardoso, né? Eu tenho o livro também que terminei dele, mas vou fazer em outro episódio. Não tira a brasilidade, né? Apesar de que podemos dizer que não conhecem, não experimentaram ter nascido num lugar pobre, numa periferia. Mas também isso também não vai trazer um caráter de honestidade, um caráter de inteligência e capacidade. Melhor, facilita o acúmulo de conhecimento e habilidades sociais. Isso sim vai ser uma vantagem maior. Agora, quanto ao caráter de honestidade ou não, ter nascido rico, ter nascido pobre, não há uma interferência ao meu ver. Mas, enfim, voltando aqui ao livro, né,
do Meirelles, Calma Sob Pressão, né, ele diz que em 1983 houve uma reunião do Conselho Administrativo do Banco Boston no Brasil, e os executivos, né, eles tinham bebido depois do almoço, né, tinham conversado lá do lado da piscina em 1983. Eles lá conversando sobre piscina, e aí ele se aproximou, passou perto, ele não estava ali participando daquela conversa ativamente, e ele escutou lá, mas ele é brasileiro. E isso encucou ele, né? Fez com que ele pensasse, o que está acontecendo lá? O único brasileiro sou eu, eles estão falando de mim aqui, né? Era no hotel ali no Rio de Janeiro, mas era só os dirigentes gringos que estavam ali perto da piscina conversando sobre isso. E aí ele tinha ouvido do presidente mundial do Banco Boston, que estava ali presente no Rio de Janeiro, né, claro, em viagem, na representação, e a resposta ali, ele ouviu de longe, estava ali, né, de longe, só copiando assim, tentando entender o que estava acontecendo de longe. E ele ouviu, não me importo de onde ele é, a questão é se ele é competente, respondeu o então presidente mundial do Banco Boston. Aí passado um tempo, né, já em 1984, né, ele formalmente foi convidado a ser o presidente do Banco Boston, né? Ele já tinha passado por outros cargos, né? Ele não saiu lá de gerente do baixo escalão do Banco Boston ali em São Paulo, né? Ele já foi até representante da América Latina, viajou por grande parte do mundo também como representante do Banco Boston, feito um monte de coisa, e de repente ali ele escuta isso e logo em seguida, alguns meses depois, ele é convidado para ser o presidente do Banco Boston, do mundial, né? Sendo que os clientes do Banco Boston, como ele mesmo diz ali, são grandes empresas, né? General Electric, né? General Motors, a Ford, né? O próprio grandes empresários. Ele disse também que depois de ter assumido o Banco Boston, ele se encontrou até mesmo com o Trump chamando ele de Henrique, batendo nas costas dele, o Henrique e tal, atrás de empréstimos do Banco Boston. Aí ele tem dito diversas outras coisas, mas esse momento que ele foi convidado a ser o presidente do Banco Boston foi o que mais lhe deu dúvidas na vida, pois ele sabia que a cultura institucional e os valores que até então o Banco Boston era que tinham que ser descendentes de irlandeses, americanos descendentes de irlandeses, para dirigirem o Banco Boston. Era uma cultura extremamente forte e que causou estranheza por terem chamado um brasileiro. Um brasileiro, ele, claro, não escreve exatamente isso, mas a impressão que deixa é claro que existe um preconceito claro e bem dito que os americanos têm um olhar de superioridade em relação aos brasileiros. Isso é uma coisa óbvia, né? O que não é feliz, o que não é comum de se esperar é que o brasileiro aceite esse olhar de inferioridade, como certos grupos aceitam aqui no Brasil, e que, claro, nos deixa muito tristes, né? Claro, existem diversas ideias boas em certos grupos políticos, mas existe uma atitude extremamente subversiente, uma atitude que nos coloca em posição de inferioridade, dizendo que somos inferiores mesmo, temos que entregar tudo, temos que fazer tudo, e que muitos políticos ali na órbita e ao redor dessa ideologia do neoliberalismo, que está próximo mesmo do que o Henrique Meirelles trata e de que ele participou,
mas que ele exatamente não tem essa postura, né? Pois é perceptível de ver. Aí, ao ter este convite, ele percebeu que alguma coisa estava errada, alguma coisa tinha acontecido para eles abrirem mão desta cultura, dessa tradição do Banco Boston de terem dirigentes apenas descendentes de irlandeses e que fossem, eles tinham que abrir uma coisa, né? Interessante, olha só, foi também ao lado da piscina que ele recebeu este convite, vamos dizer, inusitado, mas este convite que deixa bem claro, né, que muitas das grandes decisões não estão somente nas mesas de reunião, né, não estão lá apenas sendo feita a reunião sobre a alta comissão ali, eles vão reunir, vai ter falado, etc. Porém, esse se estende lá para a piscina, se estende para a partida de golfe. Vai depender, claro, dos dirigentes, para as festas, principalmente as festas, onde essas decisões estão ali sendo colocadas. Enfim, o chamado network, o cara acaba trabalhando mais do que realmente necessário e tem que envolver tudo isso aí, pois são a dirigência maior. E é claro que ele descobriu que o Banco Boston estava tendo dificuldades a nível mundial. Obviamente já sabia, já farejava isso, e ele ficou na dúvida, foi fazer um curso para poder decidir, foi fazer um curso em Harvard, um curso sobre decisões da alta gerência, e lá ele passou uns meses fazendo este curso do que métodos de decisões importantes para altos executivos em Harvard. E depois de tudo isso, ele resolveu aceitou o convite para se tornar a grande figura central do Banco Boston, né? E sabendo que tinha desafios importantíssimos ali acontecendo. E uma das primeiras coisas que ele fez ali no começo foi fazer ali o levantamento de ativos passivos, né? Pois, né, como já também tratamos em áudios sobre economia, principalmente a questão especial lá, o banco ele retira grande parte dos seus ativos, né, ativos e passivos, para saberem ali uma pequena noção de contabilidade, né? O ativo do que dispõe, os recursos que a entidade dispõe são recursos materiais ou imateriais, financeiros, e os passivos são as obrigações que a empresa tem que ter com clientes, com outros servidores, com fornecedores, etc. Então, a entidade ele tem passivos e ativos. No caso dos bancos, o ativo não é o depósito que as pessoas colocam lá, não é o dinheiro que está lá, isso não é o ativo do banco. O ativo do banco é os juros que se extrai desse dinheiro, se falarmos propriamente dito. Então, um banco recebe o investimento de depositários, ele empresta, ele manipula esse dinheiro, ele empresta para para quem vai investir, ou de forma financeira, ou de forma produtiva. E aí, no pagamento dos juros que nós temos o ativo do banco, e esse pagamento, ou seja, o trabalho do banco é fazer com que a economia gire, tenha investimentos. Ele faz a ligação entre os superavitários em dinheiro e os deficitários, os que precisam de empréstimos. E muitas das empresas produtivas são deficitárias de dinheiro porque elas precisam expandir a sua produção e não têm dinheiro para fazer isso, mas elas podem pegar com o banco. Pegam com o banco e aí eles manipulam, recebem um lucro, aumenta a sua receita, despesa,
e oferem um lucro grande. Desse lucro eles vão pagar em juros para os bancos vão tirar uma pequeníssima parcela para os depositários e vai ficar com grande parte para pagar funcionários, pagar etc. E é tudo isso que os bancos fazem. Mas os bancos eles devem também se especializar em certos tipos de empréstimos, formas. E o interessante que quando ele descobriu nos bancos a questão quando ele descobriu nos bancos no Banco Boston o que estava acontecendo, ele descobriu que havia uma fusão muito mal feita lá. E essa fusão era com Buy Banks, né? Acontece que o Banco Boston ele tinha, há uns anos atrás, financiado grande parte do crescimento de Hollywood. E tinha ganhado muito dinheiro e naquele tempo, para concorrer com o Banco Boston, concorrer com outros grandes bancos financiadores também dessas operações ali de Hollywood, etc., os bancos estavam começando a se fundir e ficarem grandes. Aí o Banco Boston foi lá e comprou o Buy Banks. E essa operação, né, de compra do Buy Banks, ela foi muito mal administrada, causando danos terríveis para o Banco Boston. O Buy Banks ele tinha uma cultura organizacional totalmente diferente da cultura do Banco Boston, né? E sistemas diferentes. E eles estavam compartilhando o mesmo prédio, né? Conforme Meirelles nos descreve, eles estavam lá compartilhando e aí as reuniões eram extremamente intensas. Havia falta de hierarquia entre os dois, apesar de o Banco Boston estar comprando o Banco Buy Banks. Mas havia falta de hierarquia, havia certos má vontade entre, principalmente do Buy Banks para com os diretores do Banco Boston. Havia má vontade, né? E tudo isso tinha problema, né? O diretor anterior tinha demitido uma das principais gerentes do Banco Boston abaixo dele, o presidente, né, não o diretor-geral, o presidente tinha demitido porque ela pensava que era irreconciliável o Banco Buy Banks com o Banco Boston e teria que fazer uma outra forma de coordenar os trabalhos dos dois bancos. E aí o cara não gostou e demitiu ela. E o que o Henrique Meirelles fez foi readmiti-la, chamá-la de volta, chama a moça novamente. E aí chamou tal, e aí eles analisaram tudo isso novamente e o Meirelles ele resolveu partir para uma outra solução, que em vez de fundir os dois bancos, pois Henrique Meirelles sabia que o Banco Boston ele tratava de clientes muito ricos, empresas especializadas, tecnológicas, ou o próprio Hollywood. Hollywood, a sua indústria de filmes, né, para fazer os filmes, pegava muito dinheiro emprestado no Banco Boston. E continuou pegando ali, junto com o Meirelles na presidência. E depois pagava, claro, pagava com juros. E o Buy Banks ele já tinha outro tipo de cliente, era clientes da classe média, que ao comparado com os clientes do Banco Boston era bem menor. E o número de operações significativamente era diferente. O Banco Boston fazia poucas operações de grande volume de dinheiro, de vultuosas quantias. E o Buy Banks fazia muitas operações de pouco volume de dinheiro. Então eram sistemas diferentes, eram formas de gerenciamento diferentes, culturas totalmente diferentes. E o Henrique Meirelles ele foi lá e simplesmente comprou o prédio à frente da administração do Banco Boston e falou: todo mundo Buy Banks vai para lá, vai trabalhar lá. E as reuniões passaram a ser apenas com o presidente do Buy Banks,
subordinado ao presidente do Banco Boston, né? Tendo que cada um agora tinha a sua liberdade de ter a sua cultura organizacional, a sua forma de trabalhar e especialização nos seus clientes, né? As equipes passaram a ter muito mais motivação, muito mais formas de trabalhar e a produtividade começou a melhorar e a operação que antes era deficitária estava causando problemas de produtividade e de relacionamentos entre o comprador e o comprado, o Banco Boston e o Buy Banks, passou a ser superavitária. Os dois bancos passaram a aumentar a sua produtividade, a fazer mais negócios, a aferir muito mais juros e terem um lucro maior. Além de outras operações que ele descreve no mundo todo, né, os problemas com o Brasil, pois na época o Brasil estava passando pelos problemas de resolver a questão monetária, né, estávamos nos planos, plano cruzado, plano Collor, o Collor que ele foi lá e confiscou grande parte das poupanças, apesar que quem tinha poupança naquela época eram pessoas de classe média alta ou ricas, que tinham dinheiro para colocar na poupança. Os pobres mesmo, eles recebiam e já corriam para o mercado, porque se passasse 2, 3 dias, já perdiam grande parte do valor recebido. Eles tinham que fazer a compra do mês, né? E os pagamentos, para quem é daquela época, quem tem aí 40, 50, 60, 70 anos, mas quem tem 50, 60 anos vai compreender, né? Quem tem 40 agora era criança naquela época ali, mas quem tem 50 já tinha salário e vai lembrar que tinha o escalonamento de pagamento de salários ali na década de 80, década de 90, era um escalonamento para não gerar uma crise de demanda e porque não tinha oferta suficiente, né? Uma das situações principais que geram inflação, quando o assunto é inflação, né? Claro, nós temos essas reflexões muito mais aprofundadas nos nossos áudios resumos de economia, mas só para entender aí a inflação, ela pode ser de demanda, de custo e inercial, né? Os tipos teóricos que, quando a gente se depara com um processo inflacionário, ele pode ter componentes tanto de demanda, de custos e inercial. No caso brasileiro, grande parte da demanda, da inflação brasileira ali da década de 80 e início da década de 90 era um processo inflacionário inercial e de demanda. O de custo era pouco. E aí se tinha a demanda, era a questão das pessoas quererem comprar e não ter a produção. E quando não tem a produção, quem está vendendo aumenta o preço. Aumenta o preço. Se você tem lá 10 carros e 10 pessoas para comprar esses 10 carros, você tem um preço. Se você tem esses mesmos 10 carros e sobe o número de interessados para 15 pessoas, o preço vai aumentar. É esse raciocínio que é a inflação de demanda. E no Brasil tinha um processo muito alto e tinha-se que resolver essa questão. As operações do Banco Boston no Brasil tinha esse grande problema também. E o Henrique Meirelles vai trabalhar grande parte dessa questão ali com relação ao Banco Boston no Brasil. Ele vai trabalhar, alguns contatos que eles fizeram com os dirigentes da época, né, algumas ideias que ele deve ter repassado também. No mercado financeiro, tínhamos muitos dos homens que trabalhavam para o ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, do governo Itamar. Mas é tudo isso aqui descrito, né? Não vamos trabalhar aqui, porque também não vamos passar o livro inteiro. Nossa ideia é passar uma interpretação do livro, uma interpretação da leitura que fiz do livro no sentido de tratar dos pontos mais importantes, né? Claro, quem quer ler
acho que é mais importante ler primeiro e depois ouvir o áudio, porque aqui vai ter spoiler muito grande, né? E aí ele teve outras operações no Banco Boston, conseguiu realizar elas, conseguiu juntar uma grande grana, transformou o Banco Boston no maior banco privado de investimentos do mundo. Do mundo. Foi uma direção de sucesso extraordinário, reconhecido no mundo inteiro por diversos banqueiros. Ele se transformou numa celebridade no mundo dos bancos, né? Ainda no Brasil não era muito conhecido. Aí ele voltou para o Brasil, né, porque uma das suas vontades era de ser político, baseado ali na sua família, né, no seu avô, no seu pai, que lá atrás tinham sido políticos de relativo sucesso. Sucesso assim, limitado, né? O avô dele foi prefeito de Anápolis. O pai dele chegou a ser interventor de Goiás. Mas estavam ali vivendo a política, respirando os networks políticos. E isso provavelmente estava na mente dele, sendo que o ambiente natural dele é o Brasil. Por mais que queira, quer não, ele já estava nos Estados Unidos há muito tempo, dirigindo o Banco Boston, tendo sucesso e praticamente já tinha quase que se tornado um americano, né, ali. Lembro que quando ele foi chamado pelo Lula para ser presidente do Banco Central, aí já não está no livro aqui, mas é uma interpretação minha baseado no que eu assisti, e deve ter no YouTube, é só puxar aí, puxa no Google, deve ter, dá um Google, aí vocês vão ver essa reportagem ali das primeiras falas dele aqui, e era muito perceptível o sotaque de alguém que passou muito tempo usando o inglês e tinha quase que abandonado o português. Ele já tinha até sotaque norte-americano, que é um processo natural. Apesar de ter nascido brasileiro, ter falado português como sua língua mãe, ele já estava muito tempo tendo relações apenas com americanos e alguns brasileiros em algum momento ali, mas como diretor, como presidente do Banco Boston, presidente mundial do Banco Boston, ele provavelmente tinha 24 horas da sua vida só tratando de assuntos institucionais do banco, ou nos hotéis que ele viajava, nas relações que ele fazia, na conversa com seus diretores e outros atores, né? Ele diz aqui que quando ele era presidente do Banco Boston, né, ele estava numa das inaugurações principais lá do governo dos Estados Unidos, e acho que era na época do Clinton, ou era tem que achar aqui, mas era só assim, na época do Clinton ele tá lá conversando e recebeu uns tapinhas nas costas, e ele escutou lá: "E aí, Henrique, como é que você tá, Henrique?", e tal, etc. Era o Donald Trump batendo nas costas dele e puxando o saco e conversando para tentar convencê-lo a abrir linhas de crédito do Banco Boston para os hotéis dele, mas que no fim, como ele diz no livro, ele não conseguiu liberar, ele não liberou os créditos, né? O Trump não conseguiu tirar os créditos que eram importantes para ele, né? Mas depois o Trump fez com o banco Deutsche Bank, um banco alemão que também trabalhava lá nos Estados Unidos. Outra história que ele diz também no Banco Boston, ele tinha feito um projeto que era o Crédito Mulher, que ele também fez no Brasil, quando ele estava dirigindo o Banco Boston, as representações no Brasil, para o chamado Crédito Mulher. O Crédito Mulher era que a liberação dos créditos para empreendimentos de investimentos, pequenos empreendimentos, ele era uma ação social, fazia muito mais ligado à mulher do que ao homem, né? Porque a taxa de
inadimplência dos homens é muito maior. Não lembro aqui. Ele não fala também qual é a taxa, quanto maior é a taxa média de inadimplência de homens em relação às mulheres, mas as mulheres são muito mais credíveis para pagar os seus empréstimos do que os homens. Então essas taxas os bancos já preveem que vai ter, né? Eles emprestam, claro, eles avaliam a capacidade do pagador, mas eles sabem que vai ter uma taxa tal de inadimplência e já colocam essa taxa. Quando é só mulher, essa taxa é muito menor de inadimplência. Então ele fez esse projeto no Brasil, foi elogiado pelo então presidente do Banco Boston naquela época, apareceu bastante, e também implementou isso nos Estados Unidos. Implementou e se espalhou, e no Dia das Mulheres, como ele fala aqui, ele foi chamado a dar uma palestra sobre o crédito mulher, o crédito às mulheres. Ele deu uma palestra lá nos Estados Unidos, falou de como que era importante essa questão, que as mulheres são muito melhores pagadoras do que os homens, e que fez esse projeto simplesmente porque tinha total confiança nas mulheres. Depois de ter feito a palestra para quase 5 mil pessoas no auditório, ao sair para o local onde... camarim, né? A primeira palavra que vem à minha mente aqui, o escritório camarim e tal. Lá, uma moça que iria palestrar em seguida olhou para ele e disse: me disseram que é verdade que o senhor é brasileiro. Ela disse, né? Aí ele falou: sou brasileiro. Mas não é possível. É possível que o presidente do Banco Boston são só descendentes de irlandeses, né? E era a sobrinha do Kennedy. Que tinha ficado... ela tinha ficado admirada e surpresa pelo fato de o presidente mundial do Banco Boston ser um brasileiro. Essa é uma das histórias que ele conta aqui, que é interessante. Mas agora tem a questão da volta dele ao Brasil. Ele diz que em certo momento ali já teve feito operações importantes pelo Banco Boston, já tinha dinheiro suficiente para bancar uma aposentadoria confortável, e os seus instintos políticos ali dizendo, ele volta para o Brasil e vai se candidatar a deputado por Goiás. E aí ele se candidatou, fez a campanha, correu atrás de ser conhecido, porque no grande público brasileiro ele era total desconhecido, inclusive na própria terra dele, Goiás. E aí ele investiu pesadamente, né, em palestras, em comícios, tudo isso, e chegou a ser eleito, conseguiu ser eleito. Só que um pouco antes já da sua candidatura, ele começa a consultar vários políticos sobre qual partido que ele tinha que entrar, né? O Fernando Henrique Cardoso, então presidente da República, diz a ele que ele tinha que entrar no PSDB pelas ideias que ele tinha e tal, né? Ele fala do encontro lá com a primeira-dama, né? Engraçado que nesse encontro aqui, na hora que eu li, achei muito estranho, pois ele colocou a primeira-dama, a Ruth Cardoso, em primeiro plano e o presidente da República em segundo, como se fosse um ator secundário, né? E falando, minha amiga, parece que alguma coisa estranha está lá nessas páginas, né? Mas não quero aqui fazer ilações nenhuma sobre essas páginas que eu li, mas achei muito estranho. Talvez seja até um sentido machista por minha parte, mas enfim, também não cabe aqui, não houve coisa, mas ele disse depois, conversou com vários políticos
e já existia a grande perspectiva de que o Lula venceria já em 2002, assumiria em 2003 e ele poderia ser, só que aí surge uma grande questão, né? Se ele entrasse no PSDB, ele seria oposição ao futuro governante, que estava quase certo que seria o Lula. Ainda mais depois da carta ao povo brasileiro, onde o Lula ele demonstra que não vai ser aquele radical das últimas eleições, radicalista, e ele aceita a proposta de manter a arquitetura financeira construída pelo Fernando Henrique Cardoso. Inclusive no livro do Fernando Henrique Cardoso tem isso aí. Ele se encontrou com os principais candidatos e ao se encontrar com os principais candidatos, ele também, o Fernando Henrique Cardoso explicou para eles a necessidade de manter a estabilidade econômica, a necessidade de tudo, e todos eles conseguiram entender, inclusive o Lula. Isso no livro do Fernando Henrique Cardoso, a gente vai contar nesse livro lá. Agora, voltando ao Henrique Meirelles, nós temos a imagem de que Henrique Meirelles naturalmente seria a oposição ao futuro governo do Luiz Inácio Lula da Silva. Só que aconteceu que já lá nos Estados Unidos, resolvendo umas pendências que ele tinha depois que deixou o Banco Boston, ele recebeu uma ligação do Mercadante. E essa ligação, se eu não me engano, do Mercadante ou do Dirceu, essa ligação ela dizia que o Lula queria se encontrar pessoalmente com o Henrique Meirelles. E se encontrou pessoalmente lá nos Estados Unidos, e lá naquele encontro o Lula o surpreendeu falando que admirava muito o trabalho dele no mercado financeiro, ele já era conhecido mundialmente nos setores de banco e que o convidava para ser presidente do Banco Central. Olha só que coisa, e ele disse, olha, não vou aceitar ou não aceitar, porque ainda não era certo a vitória do Lula, então ele não podia se comprometer. Ele disse que não se comprometeria naquele exato momento daquele encontro, porque o Lula ainda era candidato, ele não podia simplesmente dizer que sim, e inclusive ele era candidato também a deputado por Goiás, mas que no eventual governo Lula ele poderia repensar e teria. Disse isso para o Fernando Henrique Cardoso, do encontro que ele teve com Lula, e o presidente de então, Fernando Henrique Cardoso, aconselhou ele que se for realmente se for realmente aceitar o convite do Lula, caso o Lula ganhasse, seria uma situação meia estranha, pois alguém que tem proximidade com o mundo do PSDB, com as ideologias neoliberais, com uma interpretação bancária, financeira de quase tudo, assumir um cargo dentro de um governo que tinha uma orientação ideológica contrária, não extremamente contrária, pois como já foi dito, inclusive está no livro aqui, de que o Lula ele teve que ir ao centro em suas ideias para poder chegar à presidência, né? Naquele momento havia um equilíbrio das perspectivas das pessoas com relação ao seu dirigente. Mas, enfim, aconteceu que o Lula realmente venceu e foi reafirmado o convite para que ele participasse do governo no Banco Central. E na reunião para definir se realmente Henrique Meirelles seria ou não o presidente do Banco Central, já sabemos que foi, ele exigiu, botou na mesa, colocou o seguinte: só serei presidente do Banco Central se eu tiver autonomia. Se tiver autonomia para poder fazer o que eu tenho que fazer, o que eu acho que deve se fazer como presidente do Banco Central, aí eu serei presidente do Banco Central. E o Lula
teve uma reação positiva, mas que ficou suspense ali, né? Se iria ter, e eles combinaram, a proposta do Henrique Meirelles era que o Banco Central, já naquele governo, pudesse ser uma autarquia especial, e que ele que entrasse no governo, tivesse esse projeto de lei, né? E aí nós vamos ter, para a segunda parte, não vamos tratar aqui, porque já temos 1 hora de áudio. Na segunda parte vamos tratar do que aconteceu nos bastidores do governo Lula com Henrique Meirelles como presidente do Banco Central. Muito obrigado por quem escutou até aqui. Com certeza não é um agradecimento a mim mesmo, mas também eu estou agradecendo a você por estar crescendo, como eu também estou crescendo, por ter lido conhecimento. Enfim, o conhecimento é muito bom, e obrigado. Se inscrevam no canal, né? Ajudem o canal a crescer, pois, ao contrário da grande maioria da internet, da esmagadora maioria da internet, aqui não é um canal de piadas, não é um canal com politicagem, não é um canal de bobagens. Eu não estou aqui dizendo receba, 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 né? Não é um canal isso. Claro, vai ter um crescimento muito lento, porém, o fato de estar com a mente tranquila, pois o que nós estamos aqui discutindo não é bobagens, não é perda de tempo, e sim conhecimento. Muito obrigado, se inscreva no canal e até o próximo áudio resumo.